Boa noite a todos do canal Chuva e Pesadelos. Eu me chamo Joaquim, moro perto do rio Piracanjuba, aqui no interior de Goiás, e quero relatar algo sobrenatural que acontece nos interiores e que muita gente duvida. O fato sobrenatural aconteceu em março de 1997. Compadre Clayton veio todo afobado na minha porta uma certa manhã, em uma terça-feira. Lembro porque tinha acabado de ordenhar a Bela, a minha vaca mais produtiva. Joaquim, você precisa ver isso. Você precisa ver o que aconteceu na minha roça. Ele disse com o chapéu na mão e o rosto mais branco que papel. Eu larguei o que estava fazendo e fui com ele. O sítio do Clayton fica logo depois do morro, uns 20 minutos de caminhada. No caminho, ele foi me contando que tinha acordado com um barulho de risadas no meio do milharal. Pensou que era algum moleque fazendo arte ou talvez algum ladrão, mas quando foi ver, não achou ninguém. Só que o milho, que estava quase num ponto de colher, estava todo amassado, como se alguém tivesse passado correndo por ali. Até aí nada demais, pensei comigo. Deve ter sido algum bicho ou mesmo gente da cidade que veio bisbilhotar, mas quando chegamos lá, a história ficou diferente. No meio do milharal, tinha um caminho aberto como se alguém tivesse passado por ali. Mas as pegadas eram o que não fazia sentido. Eram pegadas humanas de pé descalço, mas viradas ao contrário, como se a pessoa tivesse andado de costas, só que não era só isso. Tá vendo, Joaquim? Os dedos apontam para trás e os calcanhares para frente. O Cleito apontou incrédulo. Eu não sabia o que pensar, pois era algo anormal, que eu nunca tinha visto na vida. Deve ser traquinagem de alguém, respondi, mas sem muita convicção. Eu resolvi seguir as pegadas. O Clayton não quis vir, ficou lá, parado no meio do milharal. Eu sempre fui cabeça dura mesmo, queria ver aonde aquilo ia dar. As pegadas seguiam em linha reta por uns 100 metros, depois viravam de repente para o lado da mata. Caminhei por quase 1 hora, seguindo aqueles rastros estranhos, sem me dar conta que eu estava me embrenhando muito na mata. O curioso é que eu conhecia cada palmo daquela terra, mas começava a não reconhecer onde estava. As árvores pareciam diferentes. Quando percebi que o sol já estava alto e eu não fazia ideia de onde eu estava, eu comecei a ficar preocupado. Foi quando ouvi uma risada. Não era uma risada normal de gente. Era fina, estridente, como se viesse de vários pontos da mata. Parei e olhei em volta, mas não havia nada. De repente um galho quebrou atrás de mim. Me virei num pulo e vi uma sombra passando entre as árvores. Não dava para ver direito o que era, mas não parecia ser um animal que eu conhecesse. Resolvi voltar, ou pelo menos tentar. Segui as minhas próprias pegadas, mas elas pareciam sumir em alguns trechos, como se o chão estivesse engolido elas. Eu andei em círculos por horas, até que finalmente reconheci uma gameleira velha que ficava perto do córrego que dividia a minha terra da do Clayton. Incrivelmente, eu fiquei horas, quase o dia inteiro naquela mata e nem percebi. Quando finalmente cheguei de volta ao milharal, o sol já estava se pondo. O Clayton não estava mais lá, é claro. Provavelmente tinha voltado para casa, achando que eu tinha feito o mesmo por outro caminho. Aquilo de princípio foi muito estranho. Nos dias seguintes, outros vizinhos começaram a relatar coisas parecidas. O João disse que acordou com risadas no meio da noite, e quando foi ver, o milharal dele também tinha caminhos abertos com as mesmas pegadas estranhas. O Biel perdeu 2 galinhas e jurou que viu uma sombra pulando a cerca do galinheiro, mas quando chegou lá, só tinha pegadas de pés virados ao contrário. A história se espalhou rápido. Logo, ninguém mais saía de casa depois do anoitecer. As crianças foram proibidas de brincarem perto dos milharais, e alguns até deixaram de plantar milho, preferindo outras culturas mais baixas. Nós chamamos um padre, ele veio, benzeu as terras, mas não adiantou muito. As aparições continuaram. Alguns diziam que era o Saci, outros falavam no Curupira, mas ninguém nunca tinha visto nada parecido por essas bandas antes. Em agosto daquele mesmo ano,
O Cleiton não aguentou. Vendeu tudo, inclusive a Pintada, uma das melhores vacas leiteiras da região, e foi embora da cidade. Outros fizeram o mesmo. Em menos de 6 meses, metade das fazendas à beira do rio Piracanjuba estavam à venda, sem compradores. Eu, teimoso que só, resolvi ficar. A Zefa queria ir embora, mas eu disse que não ia abandonar a terra que meu pai me deixou. Foi uma decisão difícil, que causou muita briga em casa, mas no fim ela concordou em ficar mais um pouco. Uma noite, já era quase novembro, eu estava sentado na porta de casa, olhando para o céu estrelado e pensando em toda essa história, quando escutei aquela risada de novo. Vinha lá dos lados do milharal. A Zefa já tinha ido dormir e eu fiquei ali, ouvindo aquele som. Não sei de onde tirei coragem, mas peguei a espingarda velha, que era a do meu pai, uma lanterna, e fui ver o que era aquilo de uma vez por todas. Cheguei na beira do milharal e apontei a luz por entre as plantas. Nada, só o barulho do vento balançando as folhas secas. Foi quando vi, uns 20 metros à frente, alguma coisa se mexendo. Não dava para ver direito o que era, mas definitivamente não era um animal comum. Parecia uma pessoa, mas se movia de um jeito estranho, como se estivesse sempre mudando de direção sem mover o corpo. Dei um passo à frente. Foi quando ouvi um galho quebrar atrás de mim. Me virei num pulo, e lá estava ele, bem na minha frente. Era um ser humano muito feio e horripilante. Tinha um corpo parecido com o de uma pessoa, mas a pele era meio verde, algo como se fosse uma casca de árvore. Os olhos brilhavam em um tom vermelho, que não parecia natural, e o mais estranho era que seus pés eram virados para trás, exatamente como nas pegadas que tínhamos visto. Eu corri para casa o mais rápido que eu pude. Quando cheguei, acordei a Zefa e contei tudo. No dia seguinte, começamos a arrumar as coisas para ir embora. Eu fiquei com muita dó no coração de deixar as minhas terras, mas depois de ver aquele demônio, eu fiquei com medo do que ele podia fazer com a minha família ou com os meus animais, pois ele estava aparecendo cada vez mais perto da minha casa. Hoje, eu moro bem mais perto da cidade. Não é exatamente uma área rural, mas está mais perto da civilização, e desde então, nada mais estranho aconteceu. Mas eu nunca me esqueço daquela criatura que eu vi. Se era o Curupira ou alguma outra coisa, eu não sei. Só sei que nunca mais quero ver aquilo. Olá a todos do canal, eu me chamo Lourdes, tenho 47 anos e moro em Itaperuna, interior do Rio de Janeiro. Eu vim parar aqui depois que meu marido faleceu, o Aldo. Ele faleceu em 2012. Ele era caminhoneiro e sofreu um acidente na BR-356. Não tinha mais motivos para ficar em Leopoldina, então aceitei o convite da minha comadre Cíntia para vir morar com ela, já que seus filhos tinham se mudado e ela estava sozinha naquela casa grande. Eu sou aposentada, não tenho muito dinheiro, mas o que eu tenho dá para ajudar a compor a pensão que recebo. A Cíntia é professora aposentada também, então nós duas juntas conseguimos levar uma vida simples, mas sem passar necessidade. A nossa rotina era bem tranquila. Pela manhã, eu regava as plantas enquanto a Cíntia preparava o café. Depois, cada uma ia fazer seus afazeres. No fim da tarde, a gente se sentava na sala para tomar um café e prosear um pouco, vendo o movimento da rua. De noite, jantávamos cedo, assistíamos a novela e íamos dormir por volta das 9h30 da noite. A gente vivia bem, sem luxo, mas com conforto. Em maio de 2015 é que as coisas começaram a ficar estranhas, mas precisamente no sábado anterior ao Dia das Mães. Eu me lembro bem porque tínhamos ido ao cemitério levar flores para o túmulo da mãe da Cíntia, a dona Zuleide, que tinha falecido há 10 anos antes. Naquela noite, estávamos as duas já recolhidas quando, pontualmente à meia-noite, ouvimos 3 batidas fortes na porta da frente. Não era uma batida apressada, era pausada, firme, como se alguém
estivesse anunciando sua chegada sem pressa nenhuma. A Cíntia se levantou e foi atender, pensando que pudesse ser algum vizinho precisando de ajuda. Eu fiquei na cama esperando. Ouvi ela abrir a porta e depois um silêncio. Logo em seguida, ela fechou a porta e voltou para o quarto. Na manhã seguinte, tomando café com ela comentou: Lourdes, você ouviu as batidas ontem à noite? Ouvi sim, respondi. Quem era? Não tinha ninguém. Abri a porta e não vi nada. Achei que fosse alguma molecagem, mas a rua estava deserta. Não demos muita importância. Coisa de moleque, pensamos. Mas na noite seguinte, Dia das Mães, aconteceu de novo. 3 batidas na porta, exatamente à meia-noite. Dessa vez fui eu quem levantou para atender. Abri a porta e não vi ninguém. Olhei para a rua, para os lados, mas nada. Foi quando notei uns passos na terra do canteiro de rosas da Cíntia, como se alguém tivesse estado ali há pouco tempo. Fechei a porta meio assustada. E aí? Perguntou a Cíntia, que tinha vindo atrás de mim. Não tem ninguém, mas tem pegadas no seu canteiro. A Cíntia ficou séria. Deve ser o Guto aprontando de novo. O Guto era um menino da vizinhança que era muito atentado. No dia seguinte, a Cíntia foi falar com a mãe dele, que jurou que o menino estava dormindo desde as 9 horas. Por uma semana inteira, as batidas continuaram, sempre 3, sempre à meia-noite em ponto. Começamos a ficar nervosas. A Cíntia passou a colocar um copo d'água com uma pintada de sal atrás da porta. Disse que era para espantar mal-olhado. Eu não acreditava muito nessas coisas, mas também não duvidava. A minha avó sempre dizia que os espíritos ruins vagam pelas ruas a partir da meia-noite. Na segunda semana, além das batidas, começamos a ouvir passos do lado de fora, como se alguém estivesse rondando a casa, mas sem nunca se mostrar. A Cíntia começou a definhar, não dormia direito, estava sempre com olheiras e mal tocava na comida. É a minha mãe, ela disse em uma tarde enquanto bordávamos na sala. Tenho certeza que é a minha mãe querendo me dizer alguma coisa. Mas por que ela faria isso? Por que não aparece? E por que não quer falar? Perguntei tentando ser racional. Não sei, talvez ela não possa fazer isso. Foi quando decidimos chamar o padre. Ele era novo na paróquia. Não fazia nem um ano que tinha sido transferido para lá, mas já era bem respeitado. Veio numa quinta-feira à tarde, trazendo água benta e um terço. Dona Cíntia, nem sempre esses fenômenos têm a ver com almas penadas, ele disse depois de ouvir a nossa história. Às vezes, são manifestações de energias da própria casa, ou até mesmo sugestão. A senhora anda muito sensível por causa do Dia das Mães. Mesmo assim, ele aceitou benzer a casa. Foi de cômodo em cômodo, aspergindo água benta e rezando. A Cíntia ia atrás, segurando uma vela. Eu fechava o cortejo. Quando chegamos ao último quarto, um que ficava nos fundos e que a Cíntia usava como depósito, algo estranho aconteceu. A porta, que sempre abria com facilidade, parecia emperrada. O padre empurrou com mais força e ela cedeu de repente, como se alguém tivesse soltado do outro lado. O quarto estava gelado. Não era um frio normal, era como se estivéssemos entrado numa câmara frigorífica. O padre hesitou por um segundo, mas continuou a bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi quando ouvimos um grito agudo que parecia vir de algum canto da casa. A casa é minha, maldita! A vela na mão da Cíntia se apagou. Ficamos os 3 parados no escuro por alguns segundos, até que eu consegui acender a luz. Não havia ninguém além de nós. O padre completou a bênção, mas estava visivelmente abalado. Antes de ir embora, pediu que a Cíntia procurasse saber mais sobre a história da casa. Às vezes, há questões não resolvidas do passado que precisam ser solucionadas, ele disse. No dia seguinte, Cíntia começou a investigar. Foi ao cartório, aos vizinhos mais antigos, à biblioteca municipal. Descobriu que a casa, antes de pertencer à família dela,
tinha sido de uma mulher chamada Teresa Oliveira, que havia morrido exatamente no Dia das Mães, em 1988. Segundo os registros, ela tinha se enforcado no quarto dos fundos, justamente aquele que agora servia de depósito. A mãe da Cíntia tinha comprado a casa meses depois, quando já estava casada e grávida da própria Cíntia, e não sabia daquela história. Então não era minha mãe, disse Cíntia, enquanto me mostrava os documentos que tinha encontrado. Era a Teresa. Ela deve achar que a minha mãe tirou a casa dela de alguma forma. Naquela noite esperamos acordadas até a meia-noite, mas as batidas não vieram, nem na noite seguinte e nem na outra. Era como se a bênção do padre, junto com a descoberta da história, tivesse acalmado o espírito inquieto. Por 2 semanas vivemos em paz. A Cíntia parecia mais leve, como se um peso tivesse saído de seus ombros. Ela até colocou um retrato pequeno de sua mãe, junto com uma mulher desconhecida, que presumimos ser a Teresa, na estante da sala. Achamos que tudo tinha acabado, até as vésperas do que seria o aniversário da dona Zuleide. Estávamos preparando um bolo, mesmo com ela já falecida. A Cíntia fazia questão de celebrar a data. Nós celebramos com os convidados e, obviamente, muitos tiraram fotos em seus celulares. As pessoas pensavam que, na verdade, era uma festa para a Cíntia, mas não dissemos o motivo real. Eu sei que para você que escuta o meu relato, possa parecer uma loucura. Bem, teve um momento em que eu tirei a foto no meu celular, a foto da Cíntia com a sua sobrinha, e algo estranho aconteceu e que eu nunca contei nem para Cíntia. Havia uma mulher atrás dela, mas com o rosto cadavérico e assustador. Eu fiquei chocada e decidi apagar a foto do meu celular para não assustá-la. Desde então, nunca mais tivemos problemas com as batidas à meia-noite ou vozes estranhas. Quanto a mim, continuo morando com a Cíntia. A vida voltou ao normal, ou ao que pode ser considerado normal depois de uma experiência dessas. Nunca contamos a ninguém, além do padre, o que realmente aconteceu. As pessoas da cidade não entenderiam, mas tenho certeza que, seja onde estiverem, Dona Zuleide finalmente encontrou paz. E nós também. Só me pergunto de vez em quando se as almas realmente podem ficar presas a lugares ou pessoas. Boa noite. Olá a todos do canal Chuva e Pesadelos. Meu nome é Ariel. Eu sou natural de Águas Claras, no interior de Minas Gerais. Trabalhei 32 anos entregando cartas e encomendas por essas bandas. Me aposentei em 2015. Conheço cada beco, cada fazenda e cada segredo dessas terras. Nasci aqui em 1957, época que nem existia luz elétrica direito. A gente usava lamparina de querosene e tomava banho de bacia. Casei com 19 anos. Tivemos 4 filhos que já me deram 6 netos. Se tem uma coisa que gosto mesmo é de contar histórias para essa molecada. Histórias que meu pai contava, que o pai dele contou e por aí vai. Mas tem uma história que eu demorei muito para criar coragem de contar. Não é dessas histórias que se conta para a criança, não. É um dos casos mais estranhos que já ouvi, contado pelo meu tio-avô Zumiro, que Deus o tenha. Antes dele partir, lá por 1988, ele já estava com quase 90 anos. Ele estava lúcido ainda e me chamou para tomar um café, e foi aí que ele começou a contar histórias sobre Dona Marta. Filho, ele começou, vou te contar uma coisa que nunca contei para ninguém da família. Só um punhado de gente mais antiga sabe sobre isso. Quando eu era menino, lá pelos idos de 1910, morava aqui na vila uma parteira chamada Marta Oliveira. Era uma mulher bonita, jovem ainda, devia ter uns 20 e poucos anos. As mães confiavam nela como ninguém. Tinha mãos abençoadas, diziam. Não perdia um parto, por mais complicado que fosse. Naquele tempo não tinha hospital por perto. Quando a mulher ia ter criança, chamavam Dona Marta. Ela vinha com a sua maleta de couro, suas ervas, seus panos limpos, etc. Chegava, acalmava a parturiente e fazia o trabalho dela com uma precisão que parecia coisa de médico formado.
Dona Marta era casada com Augusto, um homem quieto que trabalhava na serraria. Viviam numa casa simples, na saída da vila, com um quintal cheio de ervas medicinais que ela mesma cultivava. Todo mundo respeitava os dois. Iam à missa todos os domingos, ajudavam nas festas de São João, era gente do bem. A desgraça aconteceu quando ela mesma ficou grávida pela primeira vez. Já tinha ajudado a trazer ao mundo mais de 100 crianças, mas quando chegou a hora dela, as coisas não correram tão bem. Entrou em trabalho de parto numa noite de lua cheia, em junho de 1912. Suas comadres vieram ajudar, mas a criança veio atravessada. Depois de quase um dia inteiro de sofrimento, o menino nasceu sem vida, e ela quase foi junto. Ninguém nunca mais viu o mesmo brilho nos olhos dela. Continuou fazendo seu trabalho de parteira, mas agora era calada, séria. 6 meses depois do ocorrido, o marido dela, Augusto, foi embora. Dizem que ele não aguentou ver o sofrimento da mulher todo o santo dia e pegou desgosto. Outros dizem que ele foi embora porque viu coisas estranhas acontecendo com ela nas noites de lua cheia. Foi Carlo, um pescador que passava as noites no rio, quem viu primeiro. Uma noite, quando voltava com sua pescaria debaixo de lua cheia, passou perto da lagoa da Porteira Velha e viu Dona Marta lá, parada na beirada. De primeiro achou que ela estava colhendo alguma planta d'água que usava para os partos. Mas algo estranho aconteceu quando ele chegou mais perto. Ela estava de joelhos na margem, olhando fixo para o reflexo da lua na água. As mãos dela estavam mergulhadas na lagoa, até os cotovelos, e ela murmurava palavras numa língua que ele não entendeu. De repente ela começou a tremer. Não era um tremor normal. Era como se alguma coisa por dentro dela estivesse querendo sair. Carlos se escondeu atrás de uma moita e viu tudo. A pele dela foi se esticando, os dedos ficando compridos, as unhas crescendo feito garras. Os cabelos, que eram negros, foram ficando brancos como algodão e caindo, até sobrar poucos na cabeça. O corpo se contorceu estalando ossos, e quando ela se levantou, não era mais uma mulher. Era uma espécie de lobo, mas não igual a esses que a gente conhece. Meu tio-avô contou. Era grande demais, quase do tamanho de uma pessoa em pé. O pelo todo branco, mas não branco bonito. Era um branco doentio, como se nunca tivesse tomado sol. Os olhos eram o que mais assustava. Eram vermelho feito brasas, mas com uma tristeza tão grande que dava vontade de chorar só de olhar. O focinho era muito comprido, como de um cachorro, com dentes que saíam para fora, tortos e amarelados. As orelhas eram pontudas demais e tinham tufos de pelo nas pontas. As pernas traseiras eram tortas, como se não tivessem se transformado direito, fazendo ela mancar quando andava. O mais esquisito era uma espécie de bolsa na barriga. Parecia com a de um gambá, mas sem filhotes dentro, vazia. Carlo ficou impressionado vendo aquela situação, vendo aquela criatura farejar o ar e depois sair correndo para dentro da mata, mancando daquele jeito estranho. No dia seguinte ele espalhou a história na vila, mas muitos não acreditaram, acharam que era cachaça demais. Até que 3 semanas depois, Maria do Tônio entrou em trabalho de parto. Era uma menina nova, primeira gravidez. A sogra dela foi buscar Dona Marta, que veio fazer o parto como sempre. Tudo correu bem. A criança nasceu forte e saudável. Mas na manhã seguinte, a irmã de Maria, que tinha passado a noite ajudando, saiu no quintal para estender umas fraldas no varal e deu de cara com uma criatura branca agachada perto do canteiro de hortelã, olhando fixo para a janela do quarto onde o bebê dormia. Dizem que ela deu um grito tão alto que acordou toda a vila. Quando os homens chegaram com suas espingardas, a criatura já tinha sumido, deixando só rastros estranhos no chão de terra. Daí por diante, começou um burburinho. Toda vez que nascia uma criança, no dia seguinte, alguém via a tal criatura branca rondando a casa. Sempre de longe, as pessoas começaram a dizer que era presságio de morte
que a criança ia morrer logo. Algumas mães até mudaram de vila por causa disso. O mais estranho é que as crianças que ela visitava não morriam. Pelo contrário, cresciam fortes e saudáveis. E mais estranho ainda, as poucas crianças que nasciam e não recebiam a visita daquele lobisomem, essas sim acabavam adoecendo e não vingavam. Uma noite, Josefa, uma das comadres que ajudava a Dona Marta nos partos, criou coragem e foi atrás dela nas noites de lua cheia. Seguiu ela até a lagoa e viu tudo, ela se transformando e o sofrimento dela. Quando a criatura percebeu que estava sendo observada, não atacou como todos esperariam. Em vez disso, sentou sobre as pernas tortas e começou a chorar. Não era um choro de lobo, nem um uivo, era um choro de mulher, de uma mãe, só que algo muito esquisito. Josefa voltou à vila e contou para algumas mulheres. Elas começaram a entender. Não era um presságio de morte. As pessoas começaram a evitar a Dona Marta. Quando uma mulher engravidava, ia embora para outra cidade. Em 1927, Dona Marta pegou uma febre alta e morreu 3 dias depois. Enterraram ela no cemitério da vila, com uma pequena cerimônia. O padre hesitou no começo, por causa das histórias, mas no fim fez tudo certinho. No dia seguinte ao enterro, quando o couveiro foi terminar de arrumar a terra da sepultura, encontrou rastros estranhos por toda a parte. Nunca é bom espalhar essas histórias, disse meu tio-avô, terminando o seu café. As pessoas de hoje não entendem. Acham que é coisa do demônio, mas não é, em alguns casos. Eu guardei essa história por anos. Só recentemente comecei a contar para alguns amigos mais chegados. Olha, eu pessoalmente creio que meu tio-avô não tenha inventado essa história. Pode até ser que não tenha terminado dessa forma, mas não duvido que essa mulher fez um pacto para virar um lobisomem albino. Sabe-se lá por que ela fez isso. Enfim, peço que você possa narrar o meu relato. Boa noite. Meu nome é Selma. Tudo aconteceu em São Miguel da Serra. Quem vê essa cidadezinha pacata hoje em dia nem imagina o que aconteceu aqui nos anos 80. Trabalho como funcionária na Secretaria da Escola Municipal desde 1975. Então conhecia todas as crianças daqui. Em 1984, eu tinha 32 anos, morava com a minha mãe idosa no mesmo terreno que nasci e levava uma vida simples. Uma coisa curiosa daqui é que, mesmo sendo cidade pequena, a gente tinha umas tradições diferentes. Na época do São João, por exemplo, a gente não fazia só fogueira normal, tinha a procissão das lanternas, que era uma coisa que só tinha aqui. O pessoal percorria todo o perímetro da cidade com lanternas acesas. Dizia que era para espantar as coisas ruins que vinham da mata. E é sobre essa mata que essa história toda aconteceu. A cidade é cercada por ela, uma mata fechada antiga. Os mais velhos diziam que era o lugar de índio antigo, que tinha cemitério deles lá dentro. Ninguém mexia muito, só os caçadores que iam atrás de tatu, paca, essas coisas. Mas até eles respeitavam certas áreas. Os ribeiros moravam bem perto, bem na beirada da cidade, quase encostando na mata. Era o João Ribeiro, a esposa dele, Dona Terezinha, e os 3 filhos, o Carlinhos, que na época tinha 14 anos, o Pedrinho, de 8, e a bebê Aninha, de 2 anos. Gente simples e trabalhadora. O João era pedreiro, a Terezinha lavava roupa para fora. O Carlinhos estudava na escola onde eu trabalhava, menino quieto, que não dava trabalho, só que ele era muito estranho. Gostava de ficar sozinho, desenhando uns rabiscos. Ele não era sociável. Foi em uma quarta-feira de maio que tudo começou. Chovia fraco nessa manhã. Eu lembro bem porque eu tive que levar um guarda-chuva para a escola. Quando estava voltando para casa, encontrei a Terezinha na rua, aflita, perguntando se eu tinha visto o Carlinhos. Eu disse que não, que ele não tinha ido à escola naquele dia. Ela ficou mais nervosa ainda, falou que ele tinha saído cedo para a escola e não tinha voltado para o almoço. No começo a gente achou que ele tinha matado aula, coisa de adolescente,
Mas quando deu a noite e nada do menino aparecer, a cidade toda já estava envolvida na busca. O João chamou os amigos, os parentes. A polícia de São Miguel se resumia ao sargento Oliveira e 2 soldados, mas eles também ajudaram. Procuraram em todo canto, rio, casas abandonadas, até em cidades vizinhas. No segundo dia, acharam a mochila do Carlinhos perto da entrada da mata. Foi aí que o pessoal começou a ficar realmente preocupado. Ninguém entrava na mata de noite, nem os caçadores, e já fazia mais de 24 horas que o menino estava sumido. Organizaram grupos de busca. Os homens foram entrando na mata, gritando o nome do menino. Eu fiquei com as outras mulheres na casa dos Ribeiros, cuidando da Terezinha, que já estava quase desmaiando de preocupação. O Pedrinho, o irmão do meio, ficava o tempo todo na janela, olhando para a mata, como se soubesse que algo ruim estava prestes a acontecer. No final do segundo dia, sem notícias, o padre fez uma vigília na igreja. Todo mundo da cidade foi. Até gente que nem era religiosa apareceu. A fé é assim mesmo. Só aparece quando a gente precisa. No terceiro dia, o João Ribeiro estava acabado. Ele não dormia, não comia, somente procurava. Os outros homens já estavam desistindo, dizendo que o menino devia ter sido levado por algum bicho ou que caiu em algum buraco, mas o João não desistiu. Foi no final da tarde do terceiro dia que o Carlinhos apareceu. Eu estava na casa dos Ribeiro quando ouvimos os gritos. Pensamos que tinha achado o corpo. A Terezinha saiu correndo e eu corri atrás. Quando chegamos na beira da mata, o pessoal estava em volta de alguma coisa. Era o Carlinhos. Ele estava vivo. Mas o jeito que ele estava, aquilo não sai da minha cabeça até hoje. O menino estava pelado, coberto de um sangue escuro quase preto. A barriga dele estava inchada, como se tivesse comido até não poder mais. O Dr. Silveira, único médico da cidade, foi chamado na hora. Levaram o menino para casa, limparam ele e deram roupas para ele. Ele não falava nada com nada, só olhava. O médico examinou e disse que fisicamente o menino estava bem, tirando alguns arranhões. Disse que era um tipo de transtorno causado pelo susto, que ele ia voltar ao normal. Foi quando o Pedrinho começou a gritar. Ele tinha ido no quarto dos fundos buscar um cobertor para o irmão e encontrou o que sobrou da Aninha, a irmã de 2 anos. A bebê tinha sumido no meio da confusão, da chegada do Carlinhos. Achamos que ela estava brincando em algum canto da sala. Mas o que Pedrinho achou não era mais uma criança. Era pedaços, restos e o pior. Não parecia ataque de animal. Os pedaços tinham marcas de dentes humanos. A notícia correu. O sargento Oliveira levou Carlinhos para o posto policial, mesmo com o Dr. Silveira dizendo que o menino precisava de cuidados médicos, não de cadeia. Mas o sargento também tinha filhos e não queria arriscar. O que aconteceu depois foi só tristeza. A Terezinha enlouqueceu de vez. O João entrou em um estado depressivo. O Pedrinho foi mandado para a casa de uns parentes em Uberaba. E o Carlinhos, ele nunca mais foi o mesmo. Ficou preso uns dias, depois mandaram ele para um hospital em Belo Horizonte. O Dr. Silveira insistia que era algum tipo de transtorno mental grave, que o menino tinha surtado na mata e feito aquilo sem saber o que estava fazendo. Mas o povo daqui tinha outra explicação. Começaram a dizer que o Carlinhos tinha virado lobisomem, e não aqueles das histórias que as pessoas contam, que precisa de lua cheia. Era algo diferente. Diziam que era por maldição. Marcelo foi o primeiro a falar disso abertamente. Ninguém queria acreditar nisso, claro. Era mais fácil pensar que o menino tinha ficado louco. Mas aí começaram as histórias. Havia gente que jurava que via o Carlinhos de noite, mesmo ele estando internado a quilômetros dali. Diziam que ele aparecia no mato, pelado, com os olhos brilhando no escuro. 6 meses depois, o hospital mandou o Carlinhos de volta. Disseram que ele estava melhor, que foi um episódio isolado. O João, que agora morava sozinho, a Terezinha tinha ido morar com a irmã em Araxá, recebeu o filho de volta.
Eu fui visitar eles um dia. O Carlinhos estava sentado na varanda, olhando para a mata. Ele me reconheceu, até sorriu, mas tinha algo diferente no olhar dele. Quando perguntei se ele lembrava o que tinha acontecido naqueles 3 dias, ele balançou a cabeça dizendo que não. O Carlinhos foi mandado para um orfanato em Belo Horizonte. Nunca mais ouvi falar dele. Isso foi há mais de 40 anos. Muita gente da cidade já esqueceu ou finge que esqueceu. Outros nem acreditam quando conto. Dizem que é um caos e história de interior. Eu não sei se acredito nisso tudo. Talvez o Carlinhos tenha mesmo ficado louco naqueles dias. Talvez tenha sido um caso triste de um menino doente. Mas também uma coisa que nunca contei para ninguém é que na última vez que vi o Carlinhos, antes dele ir pro orfanato, notei que os dentes dele estavam diferentes, mais pontiagudos. Recentemente soube que o orfanato onde Carlinhos foi mandado teve um incidente estranho, em 1992. 3 crianças sumiram numa excursão a uma reserva florestal e nunca acharam os corpos. Se lobisomens existem, esse foi o caso mais estranho e triste que já ouvi. Boa noite.